A lógica sobre os planos de um Deus. Estava então esse Deus lá existindo na eternidade, pairando sobre as águas de um oceano infinito. Na verdade, não poderia e não deveria ser um oceano de água, mas sim de tédio. Porque é da natureza da eternidade ser entediante. Dessa forma, para matar esse tédio, esse Deus resolveu criar do nada as coisas que existem e as que dizem que existem. Entre essas coisas, o espaço e o tempo. O ponto central aqui é sobre a lógica. E ela já começou violentamente, sendo agredida de início, com a criação do espaço e do tempo, por esse Deus. Afinal de contas, se tanto o espaço como o tempo não existiam, onde e quando esse Deus tomou a decisão de criá-lo? Já que ele precisaria estar em algum lugar, e de algum tempo, para executar essa ação, para justamente poder criar o espaço e o tempo. Ou o espaço e o tempo sempre existiram. Mas então, esse Deus não teria criado tudo como muitos alegam. Então, esse Deus inicia suas peripécias criativas. Começa com a comunidade de anjos de todos os tipos. Se cercou deles. E deve ter percebido que a bajulação era algo bom. E aparentemente, ficou dependente disso. E já nessa primeira empreitada, nesse primeiro projeto, as coisas não deram muito certo. Porque em dado momento, houve conflitos e desentendimentos entre esses seres, entre as criaturas, e entre as criaturas e o Criador. E desse conflito, uma parte desses anjos, juntamente com o líder desses rebeldes, foram expulsos da companhia desse Criador. E esse líder dos anjos rebeldes, o tal do Lúcifer, o portador da luz, a estrela da manhã, outrora, o preferido desse Criador, se tornaria seu maior inimigo. E assim, o Deus Todo-Poderoso e Perfeito teria criado seu próprio inimigo. Antes disso, ou talvez durante essa confusão ou briga de egos, esse Deus criou o universo, o Sol, a Lua, e a tal joia da coroa. E curiosamente, para essa joia da coroa, foi o local escolhido por esse Deus para o exílio do seu inimigo Lúcifer, juntamente com seu exército de rebelado. E em 6 dias, ele fez isso. Plantas, animais, fungos, vírus. Culminando com a criação do homem e da mulher. Adão e Eva, à sua própria imagem. Novamente o ego inflado se apresentando. A Eva, resultado de um tipo de clonagem de Adão. A princípio não estava nos planos originais, já que antes da ideia de criá-la, foi testadas outras alternativas para a vaga de ajudadora de Adão. Porém, Adão não gostou de nenhuma. Foram todas reprovadas nos testes. Cabritas, vacas, ovelhas, galinhas. Nenhuma dessas satisfez Adão. E teria então sido feito um tipo de jardim de infância para acomodar o casal, com um playground completo à disposição, mas também com uma bomba armada para explodir lá dentro. Como se o administrador de um jardim de infância deixasse à disposição de crianças de 1,
2, 5, 6 anos. Além dos brinquedos habituais, uma garrafa de álcool e fósforos. E dizer que elas não podem brincar com aquilo, advertindo que aquilo poderia queimá-los. Mesmo sabendo que elas não faziam a mínima ideia do que é se queimar. E como se não fosse mais possível elevar a displicência, a segurança do jardim para impedir a entrada de estranhos foi totalmente negligenciada. E alguém entrou. E alguém mordeu um daqueles frutos. E alguém se queimou. E alguém foi culpabilizado. Começando com a mulher, inaugurando a misoginia, até uma categoria de animal, e todo tipo de descendência de todo ser vivo posteriormente, menos ao verdadeiro responsável. Talvez, até esse momento, não tinha sido criados espelhos. E aconteceu a expulsão dos infratores das regras de conduta desse jardim. E agora, com o jardim desocupado, foi prontamente posto seguranças para protegê-lo da eventual entrada de estranhos. E vida que segue. Agora com a novidade da criação das mazelas. E a primeira que surgiu foi o ciúme. O ciúme de Caim. Porque esse Deus definitivamente não era vegano. E pela segunda vez, as coisas não saíram como deveriam ser. Como se esperaria que fosse perfeitas. E a solução desse problema, dentre todas as possibilidades possíveis, de que tudo poderia, com infinitas possibilidades de solução, escolheu por afogar tudo e todos. Escolheu a solução do dilúvio. Escolheu uma família em particular, para livrá-los desse destino. Sim, o critério parece ter sido na base da aleatoriedade. Mas novamente, coincidentemente, as coisas não deram certo. Novamente. Mal as águas secaram, no meio de uma embriaguez, novamente mais um conflito entre pai e filho. Um conflito bizarro para dizer o mínimo. Novamente mais um desentendimento. Para resolver desentendimentos, mais uma boa ideia. Nada melhor do que criar mais desentendimentos. Com a desculpa da Torre de Babel, foi criado novas formas de se comunicar. Desde que essas não compreendem o que as outras dizem. E mais uma terrível mazela foi criada. A acepção entre povos, entre pessoas. Fez aliança com Abraão. Escolheu um povo predileto, prometendo fazer dele uma grande nação. Mas esse Deus fiel ficou observando esse mesmo povo ser escravizado por 400 anos. Talvez exercitando a inércia ou a indiferença. Até chegar um dia, em que decidiu libertá-los. A princípio, estava muito fácil. Então foi necessário endurecer corações. Caso contrário, não haveria desculpa para lançar pragas sobre pessoas. Ou dar fim a primogênios inocentes. Esse Deus não deve gostar muito de inocentes. Já que, depois da libertação do seu povo, e por décadas perdidos no deserto tendo esse Deus como guia, ocorreu muitos massacres com inocentes. Mais massacres na conquista da terra prometida. Entre muitos outros que o futuro reservaria. E as coisas começam a ficar bagunçadas novamente. Já é a terceira, contando com as dos anjos lá do início. É seu povo se dividindo. É idolatria. Sem falar nas coisas de outros povos na qual esse Deus não simpatizava. Havia a necessidade de união.
quem sabe até daqueles, os outros povos. Culpar todo mundo pelo erro de terceiros e castigá-los por isso, geração após geração. Ou, eliminar tudo e todos para começar do zero. Não se mostrou muito eficiente. Então esse Deus resolveu inverter sua lógica e fazer tudo ao contrário. Quem sabe dessa vez, perdoar todo mundo em vez de culpar todo mundo. Talvez assim mude alguma coisa. É na tentativa e erro. Nesse ponto aqui, a lógica é violentamente agredida. Recomendo desligar o cérebro. Esse Deus então resolve ter um filho. Um filho que será ele mesmo. Nascer de uma mulher virgem que ele mesmo engravidou. Portanto, um filho que é pai e avó dele mesmo, já que a própria mulher não deixaria de ser filha dele também. Estando esse Deus vivendo como uma pessoa entre as outras. O plano foi se oferecer em sacrifício, para expiar os erros cometidos, até mesmo os que ainda seriam cometidos, por todas as outras pessoas. Um sacrifício meio estranho. Estranho porque no final das contas, o sacrificado não perdeu nada com seu sacrifício. Pior ainda, sobre a questão da expiação dos pecados. Esses continuariam a ser cobrados posteriormente. E a questão continua sem solução. E a solução é chutada para o futuro. Agora a solução será com a volta desse Deus que se fez humano e se sacrificou pela humanidade. Mas parece que não foi o suficiente. E nessa volta, terá um julgamento dos pecados que já deveriam estar anistiados pelo tal sacrifício de mentirinha. Então esse Deus resolveu inverter sua lógica e fazer tudo ao contrário. Sim, provisório. De 1000 anos, e curiosamente, de paz. Após essa segunda vinda desse Deus, que agora parece se tratar de um par de divindades. Do julgamento, da derrota daquele anjo caído lá do início e do período de 1000 anos de paz. Conhecido como milênio. Será concedida uma liberdade provisória para o tal anjo caído, com o propósito de ele fazer aquilo que ele sempre faz, que é dar motivos para se julgar e punir. Outra vez. Pelo menos dizem que agora é definitivo. Que todas as arestas foram aparadas. O processo desnecessário foi percorrido e cumprido. Bem-vindos a todos que aqui chegarem. Lhe apresento diante de vocês. E de nós. A entediante eternidade novamente.